Chegamos num momento tão importante quanto os demais, mas esse é um momento especial, onde a palavra será ministrada, a palavra do Senhor. E desde o início do culto que apresentei o tema, inclusive já lemos até a primeira carta de João, no capítulo 2, versículo de 15 ao versículo de número 17, onde o evangelista fala que esse mundo está passando e vai passar. Mas também eu gostaria de ler ainda outro texto, uns sentados, aí já com reverência e muita reverência e orando o que está lá em Lucas capítulo número 15, que fala sobre as parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo. Eu queria dar um destaque ao capítulo 15, o versículo 17. Lucas 15, 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores meu pai tem pão com fartura e eu aqui morrendo de fome. A igreja pode ler? Ainda a primeira carta de João, no capítulo de número 2, versículo 15. Gostaria de mais uma vez os irmãos ficassem bem atentos, irmãos. Qualquer conversa deixe para depois. Se possível, desligue até o celular. É um momento de muita reflexão, para a gente entender o que Deus quer falar conosco. No capítulo de número 2, versículo 15, já lemos esse texto, vamos ler mais uma vez. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. A igreja pode ler o verso de número 15, vamos lá? 16, por favor. Juntos, o verso 17, vamos lá? Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus, em nome de Jesus, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, ó Deus, Espírito Santo nos ajuda nesse momento, ó Pai. A palavra é Tua, essa igreja também é Tua, Pai. Nós nos entregamos em Tuas mãos, ó Deus, todo esse culto. Ajuda-nos, ó Deus, onde estivermos, ó Pai, estejamos agora em oração, nos corredores, Pai. Os que estão lá nos corredores, que estão lá atrás, que estão na galeria. Meu Deus, que nesse momento, Deus, haja um desejo profundo no coração de ouvir a Tua voz, de entender, ó Pai, o que Teu Espírito Santo quer para cada um de nós. Pai querido, estamos na Tua casa, a casa de oração. Eu já mencionei que tenho o privilégio de estar aqui desde manhã, logo cedinho, o dia inteiro. E o Senhor vem falando comigo, vem me mostrando, ó Pai, o que o Senhor quer para a vida da Tua igreja, uma igreja em comunhão, uma igreja unida e feliz, mas que também uma igreja proclamadora, uma igreja que anuncie que Jesus Cristo, Ele é a única esperança e que Ele tem palavras de vida eterna, já que estamos no mundo passageiro, um mundo que a Tua palavra diz, jaz no maligno, mas nós queremos a Tua presença, ó Pai. Ajuda-nos a entender, ó Pai, como somos passageiros desse mundo passageiro. Precisamos, ó Deus, a cada dia nos aproximar de Ti. Como diz a Tua palavra, chegai-vos a mim, e eu chegarei a vós outro, diz o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia nos livrar das distrações, ó Pai, que tem atrapalhado tanto o Teu povo. Nos dá alegria de ler Tua palavra, de meditar, de praticar na Tua verdade e andar contigo, ó Pai. E que nesta noite o Senhor continue se revelando para todos nós que estamos aqui, ó Deus, e uma multidão que está lá fora, ó Deus. Estão lá fora também querendo ouvir a Tua voz, estão ali online, ó Pai, que o Senhor possa alcançá-los e abençoá-los no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? O mundo passa. O mundo passa, João fala sobre isso, eu fiquei pensando muito nesse tema. Enquanto eu me preparava, orava e buscava o Senhor, cada domingo a gente tem um desafio. Eu estou aqui caminhando para 29 anos nesse ministério, 29 anos na igreja, e domingo após domingo. Aliás, a gente fala 29 de organização de igreja, mas antes disso, enquanto congregação, já como evangelista aqui pregando também a palavra. E cada vez que eu subo aqui parece que é algo novo, e é realmente uma noite diferente.
E eu percebi, hoje no culto eu estava falando, eu tive a oportunidade, esse final de semana, estar pregando no aniversário da segunda igreja aqui da cidade. Como eu falei, depois de 40 anos, né? É bem verdade que eu tive outras oportunidades, mas eu estava a nível de aniversário. Quando a igreja está comemorando 58 anos, eu estava lá nos 18 anos dela. Estava falando com a irmã Regiane Barro, que está nos assistindo agora, como tudo passa, né? Alguns estão na glória, e eu percebi que as oportunidades de Deus são para todos. Mas nós precisamos aproveitar as oportunidades. E quando eu estava lendo esse texto de João, me chamou muito a atenção, igreja. Muito a atenção. E aqui eu notifiquei, quando o evangelista fala a respeito como esse mundo é efêmero. E dá um conselho, o autor sagrado, o evangelista, não ama esse mundo. Há pessoas que amam tanto esse mundo, irmãos, que se entrega por ele, né? Há pessoas que amam tantas coisas desse mundo, e aqui é um conselho para não amar, que pode até, de repente, perder um culto, ou deixar a igreja, ou ficar desigrejadas, porque já não tem mais a alegria de servir ao Senhor. A Bíblia fala de um jovem rico, de um jovem chamado de príncipe, um homem que conhecia até as Escrituras, mas saiu triste da presença de Jesus, porque não queria segui-lo. E assim acontece, ele preferiu aquelas coisas passageiras e deixou o principal, deixou a Cristo. Por que eu fiz uma relação do filho pródigo com esse texto? Porque na vida do filho pródigo também aconteceu semelhante. Ele deixou a casa do pai, porque ele estava querendo aproveitar o mundo. E a gente vive, irmãos, em uma era obcecada pelo transitório. Estava refletindo sobre isso, essa questão de tudo passa. Olha, acumulamos bens, buscamos prazeres, construímos impérios pessoais e corremos atrás de reconhecimento. Mas tudo isso tem um prazo de validade. Tudo isso passa. A nossa vida está passando. Irmão, percebe que por mais que se esforce, por mais que faça academia, por mais que tome remédio, tome suplemento alimentar, sei lá, todas as coisas, mas cada dia a gente parece que vai modificando. Isso é uma realidade, estamos passando. As Escrituras nos dizem, irmãos, e nos alertam sobre essa realidade com a clareza desconcertante, podemos assim dizer, registrada aqui em João, no capítulo 2. O apóstolo nos exorta: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. É impressionante essa questão do amor ao mundo. É tão sério isso que Satanás apresentou a glória do mundo para Jesus. Vê, eu te darei tudo isso, se você me adorar. É tão belo o mundo, né? As coisas do mundo, e Deus aqui, Ele nos alerta. Jesus Cristo, ele mesmo foi tentado, mas não ame o mundo. Se alguém amar o mundo, diz aqui o escritor, o amor do Pai não está nele. E em Lucas, a gente também leu esse texto, quando Lucas caiu em si, essa parábola aliás, quando o filho pródigo caiu em si, Lucas registra que ele vivia com o Pai, vivia em paz, mas ele quis aventurar e quis ir para o mundo. Eu não me esqueço do cantor Abel Porto. Há um tempo atrás, muito tempo mesmo, a gente chamava alguns cantores aqui, veio Abel Porto, e ele cantou aqui nessa rua, a gente fechou a rua. E ele falava da sua experiência, do mundo do crime, no mundo. Apesar de ter uma mãe em casa, canela de fogo, que orava, que clamava por ele afastado do evangelho. E ele fez aquela música tão conhecida em homenagem à sua mãe. E o dia das mães estava chegando, carregada de emoção. E ele viu a mãe dele orando por ele. E ele estava ali no mundo das drogas, no mundo do crime, longe do mundo, longe da presença de Deus, ali distante dos caminhos que a mãe tanto ensinou a ele. E ele fala que teve uma mulher, ela quis uma experiência, sempre foi crente, mas eu sempre vivi dentro de igreja, eu queria conhecer um pouco o mundo, queria ter uma experiência com o mundo, depois eu voltava e me reconciliava. Tanta gente faz isso, está na igreja, sai, aproveita o mundo e parece que buscar alguma coisa no mundo interessante. E Abel Porto contava essa história, que aquela menina crente desde criança, comprometida com a sua igreja, mas houve no coração dela uma tentação, e ela foi até brincar carnaval, foi no tempo de carnaval. Quem lembra dessa história, desse testemunho? Alguns irmãos estavam aqui presentes. E o que foi que aconteceu? Aquela jovem foi e voltou, passou o carnaval todinho, teve muitos encontros, muitos desencontros lá, muitas coisas, e quando ela voltou, o cantor contou essa história e ela voltou aparentemente bem, mas depois descobriu que estava aidética, né? Ela teve encontro, né?
amorosos, aquela questão de ficar, prostituição que o mundo oferece, são os prazeres da carne. João fala sobre isso. E ela voltou, e diz o texto que aquela jovem foi consumida e morreu. E aqui essa parábola do filho pródigo nos ilustra muito bem, de forma dramática, o que acontece quando colocamos nossa confiança nas coisas que passam. Precisamos esperar no Senhor. E eu quero apresentar alguns textos baseados nesse tema. O mundo passa, também fazendo uma relação do filho pródigo e dessa passagem de João. Em primeiro lugar, a natureza transitória do mundo. Já percebeu a velocidade que as coisas passam e estão passando? Então, o apóstolo, ele é categórico. O mundo passa. A igreja pode repetir comigo a expressão? O mundo passa. Mais uma vez. E passa mesmo. De vez em quando eu me encontro na minha correria aqui no evangelismo, aqui local, e fico me lembrando que há 30 anos atrás, quando eu cheguei aqui, eu estava bem mais, mais veloz, e a gente vai passando o tempo, já vai sentindo um reflexo, está passando. E passa. Eu estava lendo o livro de Josué em plena guerra, destruiu 31 reis, nós estamos lendo todo dia, amanhã inclusive é o capítulo 15, nós estamos lendo diariamente, cada dia um capítulo, e Josué querendo guerrear, querendo conquistar mais, muita coisa para conquistar, mas sabe o que estava acontecendo? Ele já estava idoso. Josué já idoso, e percebeu que apesar dele derrotar 31 reis, Deus com ele, tinha muita coisa para conquistar, mas as forças dele estavam acabando. Já velho, entrado em dias, e estava lá Caleb com 85 anos, também querendo realmente possuir a terra, recebeu uma promessa com 40, depois de 45 anos, ele reivindicando. Parece, irmãos, que por mais que coisa que a gente conquiste, sempre tem algo a conquistar. Sempre tem uma coisa a fazer. Tem pessoas que moram na casa há 10, 20, 30 anos, ainda tem coisa para fazer, tem coisa para reformar. Parece que nesse mundo nunca acaba, sempre tem o que fazer. E a gente às vezes fica detido nas coisas desse mundo. Foi o que aconteceu aqui com esse filho pródigo. E esse texto fala da natureza, da transitoriedade do mundo. Temos vários textos bíblicos eloquentes que falam a respeito como tudo passa numa velocidade tão grande. Aqui não é aqui uma afirmação pessimista, mas isso eu já sei, não é uma afirmação pessimista, mas é um diagnóstico realista. Estamos passando. Estamos mais cansados. Estamos avançando e estamos ficando mais velhos. Você talvez já não pega aquele saco de batata com mais força como pegava antes. Eu estou olhando para o irmão que quer comerciante, até pega, mas já vai sentindo o peso, o cansaço. Ou não é verdade? A gente já não sobe aquela ladeira com tanta força mais. Outro dia eu estava visitando uma irmã, ela disse, pastor, eu vou vender essa casa. Eu disse, mas irmã, e reformar? Ela disse, porque eu já não aguento subir essa escada. E conheço uma pessoa que fez um planejamento de uma casa para a velhice. E na casa da velhice dele não tinha um batente. Eu disse, por que isso? Ele falou, vou ficar velho, vou esbarrar nisso aqui. Como a gente tem consciência de nossas limitações. Como nós temos consciência que estamos partindo. E precisávamos lembrar do Criador. Antes que venham esses maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer, eu não tenho nele prazer. E quando eu olho para esse texto, para essa realidade, para essa parábola, eu vejo aquele jovem desperdiçando sua mocidade, desperdiçando a sua herança, e foi para uma terra distante, estranha de Deus, e desperdiçou seus bens, vivendo de uma forma dissoluta. Ele consumiu tudo, e consumindo a sua vida. Tem um hino no cantor cristão que diz, meus talentos eu tenho gastos, a minha lei, a tua lei eu desprezei. Quantos têm desprezado Deus? E diz, dá tempo, depois eu vou, sem saber o amanhã. É bom você voltar com pressa, é bom você se reconciliar com Deus, porque amanhã pode ser tarde demais. Faça alguma coisa, enquanto você pode. O profeta Isaías diz, buscai ao Senhor enquanto se pode, invocar enquanto Ele está. Deus está perto, a graça do Senhor está perto, mas o mundo está passando. Você acha que tem tempo? Eu estou dando tempo, pastor. Uma vez eu perguntei, irmão, mas nunca você foi na igreja? Pastor, eu estou de férias. Eu disse, como assim? Eu não entendi, né? É que eu vou dar um tempo. Cuidado com isso. Cuidado com isso, é muito perigoso. Essa ausência, você deixou de cantar, você deixou de ler a palavra, você deixou de ser aquele adorador. Você antes participava, agora não participa mais. Praticamente você é um visitante dentro da sua igreja,
onde você, há algum tempo, fazia muito mais coisa. E eu percebo aqui que aquele jovem, o filho pródigo, experimentou isso na pele, como tudo passa, aquela fortuna que ele tinha, por incrível que pareça, acabou. Acabou o dinheiro. Está aqui em Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11 até o 32, narra essa história contada por Jesus Cristo. Ele pediu sua herança, ele foi embora, saiu da casa e pegou os bens de forma absoluta. E quando a crise veio, e ela vem, eu quero notificar isso nesta noite. A crise chega para todos. Eu tenho vos dito isto, para quem em mim tem as paz. Nesse mundo, a gente tem as aflições. Geralmente a gente pensa que acontece com os outros. E às vezes acontece com a gente. E aquele trocadinho que a gente estimou tanto, guardou tanto para alguma coisa, às vezes vai ser gasto em remédio. Ali eu me lembro daquela mulher do fluxo de sangue que era muito rica e gastou todos os seus haveres com o quê? Com o médico. Ia de mal a pior. Né? Eu fico pensando no tempo de hoje, onde os planos de saúde tem um negócio de coparticipação. Já viu isso? Você paga, mas se for fazer alguma coisa, tem que pagar de novo. Só o sangue de Jesus Cristo, irmão. Uma sociedade, um tempo tão consumista, onde a gente sabe que tudo realmente é passageiro. Eu observando aqui, pensando nesse filho pródigo, tudo aquilo que ele julgava seguro, que ele tinha o seu pé de meia, ele tinha seu dinheiro, ele se preparou. Aliás, pegou do pai, nem se preparou, né? Ele pegou aquela riqueza e descobriu que a riqueza acabou. E acaba. Aí Jesus, na sabedoria dele, não ajunte nem aqui na terra, nem acumule tesouro, porque o ladrão vem e faz o quê? Rouba. O ladrão vem e rouba. Você já está pagando a 5ª prestação do celular, acontece muito isso, e o ladrão vem e rouba. Que mundo mau. Que mundo jaz do maligno. E a insegurança nessa vida que pode trazer. Eu creio que você está meditando essa palavra, a riqueza acabou, seus amigos sumiram. Você sabia que tem amizade que vai embora? A amizade, eu estou falando, não é verdade? E vão embora. E deixaram ele ali. Porque eram pessoas que estavam com ele por interesse. E aquilo, meus irmãos, tudo aquilo que ele julgava seguro, foi embora. Foi embora tudo acabou. Os amigos sumiram e ele se viu comendo alfarrobas com os porcos. Era uma coisa impossível. E aquele jovem agora acabou seu império, acabou seu dinheiro, acabou sua segurança. E ele tinha rompido com o pai. Ele rompeu com o pai, saiu de casa. Pegou tudo que pertencia e saiu. E agora? E ele percebeu de uma forma dramática como tudo passa. Aqueles amigos, que na verdade nunca foram amigos, sumiram. Também essas falsas amizades, elas vão embora. Só basta você cair numa pior. Você vai perceber quem são realmente seus verdadeiros amigos. Irmãos, quantas pessoas estão hoje na mesma situação? Pensando um pouco nessa realidade do transitório, do investimento aqui nesse mundo e sem retorno. Gastam sua juventude, gastam sua saúde, gastam seu dinheiro com tempo e coisas e colhe o vazio. Eu falei logo cedo no começo do culto, eu me lembrava de Davi Vanderlei. Não sei se alguém já lembra de Davi Vanderlei. Deve estar por aí, mundo afora, pregando a palavra do Senhor. E ele dizia, a juventude vai passar. Na época lá do Cordeiro, tudo passa, irmão. A juventude passa. E aqui, esse texto diz que essa situação pode acontecer com qualquer um de nós. Esse mundo é transitório. O emprego que você diz que é seguro, pode perder ou não? Pode. A empresa pode falir ou não? Pode. Tudo acaba. Não, aqui é seguro, não tem nada seguro. Então o único assim, eu vivo feliz porque sou de Jesus, a segurança está em Jesus Cristo. E os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. A única segurança que a gente tem nesse mundo é Jesus de Nazaré. Meus irmãos, também tem outras coisas aqui que é interessante, pensando nesse jovem e na transitoriedade desse mundo. Aqui João identifica 3 categorias que resumem tudo o que há no mundo. Dentro do próprio texto, agora na primeira carta de João, as 3 paixões que aprisionam. E nesse momento, muitas pessoas estão presas nessas paixões. E João aqui fala sobre elas, na primeira carta. E ele diz assim, a concupiscência da carne,
O desejo desenfreado da carne tem levado o homem à loucura, tem levado o homem a perder tudo, o seu dinheiro. E ele diz, o desejo por prazeres físicos, descontrolados, a busca incessante por satisfação imediata e perde a alegria do céu, perde a alegria do céu. Pessoas que querem enriquecer a todos os custos e ficam buscando, esquece a palavra, esquece a Deus. E aqui ele diz, fala sobre justamente esse desejo, o desejo da carne. A Bíblia diz que os que estão na carne não podem agradar o Senhor. É confiar no Senhor, é pedir a Ele a sua graça e misericórdia. Mas João também identifica outra categoria que há no mundo, não apenas o desejo da carne, a concupiscência dos olhos. Viu a herança, aquele filho pródigo, como algo a ser desfrutado agora. Mas ele também teve uma experiência de ver tudo passar. Aquela economia acabou. Veio a crise. Jesus Cristo fala de crise nesse mundo. E quanto a gente vê a realidade de uma forma holística no mundo que está acontecendo. Quantos países em crise. O mundo em guerra. E acaba toda a sua segurança. Mas eu percebo nesse texto, aquele jovem viu a sua herança como algo desfrutado agora, mas que acabou. Que acabou a alegria dele. A alegria dele estava no seu dinheiro. No que ele conquistou. Mas também João, o evangelista, identifica outra realidade, irmão. A soberba da vida. Achou que sabia o que era melhor para si, desprezando a sabedoria do pai. E eu abro um parênteses aqui. Você sabia que tem muitos jovens que pensam que sabem mais do que o avô, do que o pai, do que todo mundo? É. Hoje a gente tem uma geração que sabe de tudo. Tem resposta para tudo. Tem a IA aí que dá resposta, que não tem tanta coisa. Não é? Tem um pai Google aí que vai respondendo tudo. Sabe tudo. Eu queria dizer a você que não. A gente precisa aprender de Cristo, a sabedoria verdadeira. E o temor do Senhor é o princípio do saber. E tem muitos filhos jovens que deixaram de ouvir seu pai e sua mãe. E a Bíblia diz que devemos honrar nosso pai e mãe para que nosso dia se prolongue na face da terra. Tem pessoas que desonram o seu pai e sua mãe. Como esse jovem que deixou tudo e foi embora da casa do pai. Deixou tudo. Você acha que tem hoje jovem assim? Pai não sabe de nada. Sabe nem mexer no celular. Não sabe nem mexer no laptop. Sabe nada. É engano seu. Deus, ele tem uma diferença muito grande de conhecimento, acúmulo de conhecimento e sabedoria. A Bíblia fala de sabedoria que vem do alto. E fala de sabedoria aqui desse mundo demoníaca. São a sabedoria que esse mundo e ela passa também. E eu fiquei observando aqui, meus irmãos, essa ilusão desse jovem de liberdade, essas três coisas ainda domina a humanidade. A publicidade, a mídia e a cultura secular exploram esses desejos. Eu duvido você abrir seu celular lá no YouTube e não ver um apelo, não é? A devassidão, a prostituição, a pornografia, sim ou não? E hoje ter acesso a tudo. Nós vemos aí o mundo aberto para isso. Pessoas viciadas em TikTok, em tantas outras coisas. Viciadas, tem que ficar ali horas e horas. Tem uma irmã que ela não é daqui da cidade de Camaragibe. E ela sempre fala comigo pedindo oração pelo esposo. Que é um oficial da igreja. É alguém que fica no púlpito da igreja. É alguém que prega todos os dias. E ela disse, pastor, é um segredo, isso é de longe. E eu queria pedir oração. E meu esposo hoje é um homem viciado em pornografia. O nosso casamento acabou, pastor. E ele dá estudo na igreja. Você percebe a seriedade disso? Você percebe a seriedade? Onde é que está atingindo o mundo? O mundo jaz do maligno. Está lá em 1 João 5 e o versículo 29. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Tem forças espirituais acabando, aprisionando muitas pessoas distantes de Deus, que não lê a palavra, que sai da casa do Pai. E aqui, meus irmãos, eu percebi, lendo esse texto, que na verdade é uma ilusão de uma falsa liberdade. E esse filho pródigo pensou que longe do pai encontraria liberdade. Mas o que ele encontrou foi a mais crueldade das escravidões. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas dos porcos, comia e ninguém lhe dava nada. Irmãos, esse mundo é mau. Enquanto você tem alguma coisa para oferecer, vai ter gente assim do seu lado. Vem cá, rapaz, também está tudo beleza. Quando você cair na pior, você vai ver quem vai lembrar de você. Talvez uma esposa que você tem desprezado. Talvez uns pais que você tem desobedecido.
Aí ele vai te ajudar. Porque aqueles amigos, eles não vão querer saber de você. E o filho pródigo, ele ficou completamente só. A Bíblia diz que ele chegou até a procurar emprego, encontrou esse emprego aqui. Ele encontrou trabalhar com os porcos. A liberdade sem Deus é uma ilusão. E aqui sempre se traduz em servidão disfarçada. E aquele jovem estava no caminho das trevas, no caminho sem Deus e sem salvação. Você conhece alguém assim? A igreja me aprisiona, a igreja fica lá. Não, que aprisiona é Satanás. Satanás, ele aprisiona o homem num vício, nas drogas. O mundo promete autonomia, mas entrega dependência. Promete prazer, mas entrega culpa. O mundo promete realização, mas entrega um vazio na alma. E quantas pessoas saíram para o mundo, estão sem Cristo e sem salvação? Quantos jovens, adultos e até idosos têm descoberto que quanto mais longe vão de Deus, mais fundo afundam na miséria existencial. E é tristeza. Pessoas de idade triste, sem alegria, buscando outro rumo, já não dá atenção à esposa, vive dentro de casa de uma forma vazia, não lê a palavra. Meus queridos irmãos, a ilusão da liberdade sem Deus. E João faz uma lembrança, ele nos chama a atenção, e eu queria aqui pontuar: se alguém ama o mundo, presta atenção, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu faço um parêntese. Copa do Brasil, do mundo, e o Brasil, não sei o quê, ninguém acredita nada que vai chegar, mas tem aqueles que ainda ficam, né? Eu encontrei com o irmão e falei: pastor, eu estou apelando que o Brasil ganhe toda, vá para a outra fase, vai estar, porque eu quero vender meus espetinhos. Eu disse: entendi. Ele tem negócio de... Cada jogo ele vende muito espetinho. E se perder, o pessoal se aborrece, não compra mais galinha, não sei o que e tal. Aí faz sentido, né? Mas outros, sem nem vender espetinho, têm deixado a casa do Senhor. Eu pensei: será que esse irmão vai vender espetinho e está por aqui porque está trabalhando? E está sendo espetado pelo capeta. Cuidado, viu? Porque está iludido com muita coisa. Eu não sou ignorante, não pense isso, não. Cuidado para não trocar as coisas, Deus. Eu tenho uma informação que um colega disse: não, vai ter jogo, eu vou fazer o seguinte, o pessoal não vai querer vir para a igreja mesmo, a igreja é vazia dia de semana, então pegou o telão que tinha na igreja, botou o jogo e os irmãos ficaram lá. Irmãos, é o fim do tempo, irmão. É o final desse mundo. Sabe o que é que a Bíblia diz aqui, a Escritura? Não ame esse mundo, nem as coisas que no mundo há. Às vezes eu vejo com facilidade as pessoas falando de líderes religiosos, pastores. Realmente tem pessoas que andam errado. E estava aí no YouTube uma exposição do salário de cada jogador daquele. Eu fiquei assustado. O que estava mais liso recebia mais de 2 milhões por mês. E muita gente aplaudindo. E é meu campeão, é meu isso e aquilo outro. Não ama esse mundo. É um mundo de ilusão. É o mundo de engano. E sem contar aquelas pessoas que entram na aposta, em aposta, se dividando mais ainda. João nos lembra: não ame esse mundo. O amor ao mundo e o amor a Deus são mutuamente excludentes. Não dá para servir dois senhores. O filho pródigo precisou perder tudo para perceber que ele realmente precisava voltar para a casa do pai. Há pessoas que no fundo do poço ainda lembram, outros tiram até a própria vida. Mas ainda quero pensar com os irmãos sobre esse filho pródigo. Um ponto de virada é a gente ler esse texto agora nessa noite. Queria chamar sua atenção novamente para no capítulo 15 de Lucas, o verso 17, foi o que aconteceu na vida desse jovem, o jovem pródigo, muito conhecido. Ele estava fora de si. Eu vi um autor dizendo que quando o homem conhece a palavra e deixa Deus, está fora de si. E ele caindo em si, esse jovem, ele estava vivendo aquele momento. Ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu estou aqui morrendo de quê? De fome. Irmão, quantas pessoas estão envergonhadas aí fora. Deixaram o casamento, deixaram a esposa, deixaram a casa do Senhor, entregaram o emprego, está uma vida aí e não tem uma vida de alegria. Então, a virada foi quando ele caiu em si. E esse ponto a gente chama o despertar da consciência. E sabe qual é a minha oração? É que Deus acorde quem está dormindo. O apóstolo Paulo diz assim: desperta tu, tem gente dormindo. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Essa noite é uma noite de esclarecimento.
O mundo passa. Você está bem com Deus, está lendo a palavra do Senhor. Eu tenho encontrado alguns irmãos aí, irmãos, que é esquisito, anda com Bíblia, mas não lê Bíblia. Não lê mais a palavra. A igreja tem oração, fala de oração, mas não ora. Tão distante da palavra. E aqui o filho pródigo distante. E naquele momento, a virada na história do filho pródigo acontece numa fase difícil. E ele caiu em si. Quantos empregados do meu pai estão bem e eu estou aqui morrendo? Este momento do arrependimento, o despertar da consciência. E queria que vocês ficassem, por favor, com mais atenção, com os ouvidos, inclinar sua cabeça e fechar seus olhos. Eu queria ser bem direto. O arrependimento não é apenas sentir remorso. Não é isso. Tem um colega que toda vez que ele bebia, ele, pastor, estou tão arrependido. E na verdade não é arrependimento, porque outra semana ele voltava a encher a cara de novo. Ele ficava com remorso, porque depois da bebida ele empurrava a mulher, quebrava as coisas em casa, mas depois tornava a beber. Ele era escravo da bebida. E ele chegava, pastor, ore por mim. Enchia um copo com água, pedia para orar pela água. Eu passei 35 anos trabalhando numa repartição pública e via pessoas que queriam, mas estavam presos pelo pecado. E orava. E quando chegava no outro final de semana, tudo de novo acontecia. E ele ficava com vergonha de contar a minha mesma história. Ele estava preso no vício. Meus queridos irmãos, arrependimento não é sentir remorso, é mudar de direção, é a metanoia, é o que a Bíblia fala. E ele reconheceu o seu pecado, é reconhecer seu pecado. Eu pequei contra o céu e perante ti. A Bíblia diz que quem cobre as suas transgressões, fica escondendo, nunca vai prosperar. Mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. E aquele jovem reconheceu sua indignidade. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E ele tomou uma atitude, igreja. Levantar-me-ei e vou voltar para a casa do pai. Está no versículo número 18. Em 1 João nos chama essa mesma atitude. Não ame esse mundo, corra desse mundo. O convite não é para abandonar o que é errado, mas para abraçar o que é eterno, abraçar o que é certo, voltar para Jesus. O arrependimento verdadeiro é a porta de entrada para a verdadeira vida, uma vida com Cristo. Enquanto o filho estava longe, estava morto espiritualmente. Quando ele decidiu voltar, foi um recomeço na sua vida. E ele encontrou um pai, ele encontrou a graça que transcende o mundo. E está aqui o ápice da mensagem desta noite. Enquanto o filho ainda estava longe, o pai viu e encheu-se de compaixão. O pai correu, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Lucas 15, 20. Esta é a graça de Deus, incondicional, imerecida, mas abundante. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Acredita, Deus está te chamando mais uma vez, chamando você para sair do pecado, do mundo, do adultério, da prostituição. Seja qual for o laço que você tiver, Deus pode quebrar nessa noite e trazer você de volta. E João nos assegura, aquele que se arrepende e faz a vontade de Deus, esse vai permanecer para sempre. O mundo passa, jovem, e está passando, meu irmão. A graça não nos dá licença para amar o mundo, ela nos capacita a viver para a eternidade. O filho pródigo voltou, ele se arrependeu e ele buscou a presença do Senhor. Que coisa, né? Ele nos capacita para viver uma eternidade com ele. O pródigo não voltou para explorar o pai novamente, não. Ele voltou porque descobriu que o amor do pai era muito melhor do que o amor do mundo. Eu nunca esqueço, irmãos, uma certa irmã distante da igreja e disse assim: lá no mundo eu encontrei a amizade mais sincera do que dentro da igreja. Eu não acreditei naquilo. Esse mundo é mentiroso. Aqui você está na casa do Pai, na presença de Deus. Aqui tem irmãos fiéis, homens e mulheres de Deus. Lá no mundo é mentira do diabo. As amizades do mundo não são verdadeiras. Fiel é Jesus, aquele que te chama. E nessa noite ele quer fazer mudança na tua vida. A igreja fica em oração. Ele voltou porque descobriu que o amor do Pai é melhor. E aqui, irmãos, eu quero concluir dizendo para você o tema da mensagem: o mundo passa, e com ele passam tudo o desejo da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Mas o amor de Deus e a graça do Pai, a vida eterna, isso permanece para sempre. Deus te ama a mesma coisa que amou sempre. Ele amou o mundo e ele entregou seu Filho Jesus Cristo. A pergunta que fica é: onde você tem colocado o seu tesouro?
nas coisas que passam ou naquilo que é eterno. Eu me lembro que ainda eu era bem jovem, transitando, adolescente jovem, um pastor da igreja me desafiou: pregue sobre a eternidade. E o tema era: onde passarás a eternidade? Eu fiquei enlouquecido. E eu comecei a falar sobre esse tema, estudar sobre esse tema: onde passarás a eternidade? E sabe o que é que eu percebi? Faz muitos anos isso. É que a gente está investindo e buscando mais as coisas aqui desse mundo. Quem tem uma casa quer a segunda. Quem tem a segunda quer a terceira. E quem tem 3 quer mais 10 casas, quer mais coisa, quer acumular. Mas não tem tesouro no céu. Não tem investimento na vida espiritual. É um vazio. Fala de prosperidade, mas não tem vida com Deus. E aqui eu quero concluir essa palavra: o mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Qual dos dois mundos você está vivendo? O mundo com Deus ou sem Deus? E a igreja está orando. Por favor, me ajude em oração. Porque tem alguém nessa noite aqui que vai voltar. Porque compreendeu o que o Espírito Santo falou no seu coração. Onde você estiver, levanta a sua mão. Eu quero voltar hoje, pastor. Eu estou distante, mas a partir de hoje eu estou voltando para a casa do Pai. Eu não quero continuar nessa ilusão. É mentira do mundo que tem me oferecido. Você talvez sinta dificuldade de chegar até aqui à frente. Não se preocupe. Eu não quero lhe expor, mas você entender essa palavra. Que Deus falou no seu coração e quer voltar para Jesus. Onde você estiver, faça o sinal. Que eu quero dizer: Deus abençoe sua vida. Um adolescente, um jovem. Quem é você? Talvez você se afastou da casa do Pai. E você nesta noite ouviu a mensagem e quer voltar. Quem é você? Você pode fazer um sinal com a sua mão. Sou eu, pastor. Faz tempo que eu estou afastado. E eu sei que a verdade está em Jesus. Mas eu estou distante dele, estou no mundo. E nesta noite, essa mensagem, ela faz sentido para mim. Eu não estou mais na casa de Deus, eu tenho uma aparência, mas não estou de verdade. E Jesus está me chamando nessa noite. Ele diz assim, ó: estou na porta e bato. Se você ouvir a voz dele. Quem foi que entendeu essa voz e quer levantar sua mão? Em sinal, eu compreendi tudo, pastor. Essa mensagem foi toda para mim. Em nome de Jesus, a igreja está orando por você. É uma oportunidade. Deus está chamando você. É uma noite de resgate. É uma noite de reconciliação. É uma noite de salvação. Deus abençoe, meu filho. Deus abençoe. Fica firme, viu? Deus abençoe. Tem a segunda pessoa, fica no seu lugar, não precisa vir. Deus falou o coração de um, falou de dois. Onde é que está você? Longe de Cristo. Você quer confessar? Porque a Bíblia diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Você se acostumou com essa vida? Mais parecido com o mundo do que com Deus? Onde é que está a segunda vida? A gente vai cantar essa mensagem musical, e o pastor está tocando, mas tem a segunda pessoa. Quem é você? Está bom do lado de fora? Você acredita nisso mesmo? Está tudo tranquilo aí lá de fora? Não está. Sem Jesus não dá. Tem a segunda vida? Por favor, ore por essa pessoa que está do seu lado. Você não conhece, mas talvez esteja passando por uma crise, uma luta. Afastou-se da casa do Pai. Rompeu com a família. Hoje tem uma vida de sofrimento. E precisa voltar com urgência. Tem a segunda pessoa? Vamos cantar essa mensagem musical? Os irmãos do louvor, vamos lá? Em nome de Jesus Cristo. De todas as provas que eu já passei. É bem difícil, Senhor. Por favor, pessoal do louvor e a igreja em oração. E se você quer fazer como nosso irmão ali, faça um sinal com a sua mão. Levante, abra seu coração, entregue sua vida a Jesus. A igreja em oração. De todas as provas que eu já passei. É difícil, né, irmão? É bem difícil, Senhor, A gente ter. Talvez tenha um convite para você para comer com os porcos. E você sabe que o seu lugar não é ali. Lembranças do passado. Como você vivia. Tem a segunda vida. Qual o sinal? Sou eu, pastor. Eu quero entregar minha vida ao Senhor nessa noite. Eu quero voltar para Jesus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Onde é que está você? Esse mundo passa. Escuta. e
quase parando, sem força e vigor. É a palavra, irmãos. A gente lê A igreja pode ficar de pé? Pode ficar, irmão. Vamos ficar de pé. e encontra bastante poder pra vencer. E continuar. Continuar a jornada. Escute. Deus lhe perdoa. Você é uma nova criatura. Tudo já passou. E Cristo quer fazer uma coisa nova para você. Não perca o foco. Tem a segunda vida que quer voltar. Vá um sinal. E eu quero dizer, Deus te abençoe. Quem é você? Em nome de Jesus. Deus está falando a você. Nenhuma Condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. Escuta, ó. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Até aqui o pessoal da música. Deixa eu dizer uma coisa a você, que eu sempre, quando eu estou pregando sobre o filho pródigo, eu penso nisso. Você notou que o pai não foi atrás dele, mas ficou esperando. Ele ficou esperando e eu creio que ele ficava ansioso, olhando para o caminho, ver aquele filho voltar que abandonou. Deus já tem dado sinais a você. E eu quero dizer, você está batendo na porta, eu estou na porta, ele está batendo, chamando você. Essa mensagem foi mais um chamado de Deus para a sua vida. A igreja está em oração. Eu já vou concluir, vou orar pela vida do irmão que entregou-se, que voltou para o Senhor. Mas se tiver a segunda pessoa, hoje é sua oportunidade. Faça um sinal, onde você estiver. Pastor, eu quero entregar minha vida a Cristo, eu quero voltar. Eu confesso, eu estou afastado. Eu estou afastada. Eu não tenho mais alegria de vir à casa do Senhor. Eu não tenho mais alegria de ler a Bíblia. Eu perdi a comunhão. Eu confesso que preciso voltar ao primeiro amor. Se tiver alguém, eu vou orar agora. É mais uma oportunidade. Faça o sinal. E eu quero dizer, Deus te abençoe. Não saia daqui se você recebeu o chamado. Se essa mensagem não fez sentido para você, volta em paz. Mas se Deus falou você, não saia daqui sem entregar sua vida a Cristo. Deus está dando mais uma oportunidade. A igreja está orando, que eu vou fazer esse apelo e vou terminar. Quem é você? Faz um sinal bem forte com a tua mão. Eu quero dizer, Deus abençoe você. E você vai sair daqui diferente, após essa decisão com Cristo. Hoje a torre é aqui também, a oração é aqui. Deus está chamando você. Você deseja voltar? Eu quero voltar, pastor. Eu ando distante, ando com amizades estranhas. Eu já não estou mais na escola dominical, eu já não estou mais na casa do Senhor. Hoje eu estou aqui, é um milagre. Eu preciso voltar. Quem é você? A igreja está orando, faz um sinal. Sou eu, pastor. Eu preciso urgente voltar para Jesus. Obrigado, meu Deus, porque uma noite de oportunidade, uma noite, meu Deus, de salvação, uma mensagem suficiente para salvar o mundo inteiro. Uma história tão conhecida, ó Pai, de alguém que buscou alegria no mundo, mas até teve um momento, mas foi passageira. E logo ele encontrou a realidade da ilusão do mundo, que muitas vezes promete, mas decepciona. Obrigado a Deus, porque nessa história ele voltou e ele encontrou um pai solícito, um pai esperando, abraçando, mudando a sua história para sempre, ó Pai. Obrigado porque nesta noite o teu servo sinalizou que queres voltar, que quer estar na tua presença, ó Pai. Abençoa, Pai, é um membro desse ministério, mas tu sabes de tudo, ó Pai. E ele levanta a mão, abre o coração. O Senhor faça um milagre nessa vida, ó Pai. Quanto aos demais que ficarem indecisos, que seja uma noite de reconciliação. Antes do sono, possa voltar para Ti, ó Pai. Fazer como fez o pródigo, voltar para o Pai. E o Senhor vai estar com os braços abertos para abraçá-lo, para beijá-lo e fazer festa no céu por essa decisão. Obrigado pela Tua palavra, que não volta vazia,
mas produz o efeito em cada coração. Leva-nos em paz para os nossos lares, ó Pai. Estamos terminando o mês de junho, 6 meses desse ano. E obrigado pela tua proteção, pelo teu cuidado. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos ajudado enquanto igreja. Obrigado pela palavra que não cessa. Sempre estamos anunciando a tua palavra, a salvação só em Cristo Jesus. E falando que esse mundo é mentiroso. E Jesus Cristo é a verdade que liberta. Leva-nos em paz para nossos lares. Obrigado pela feira gastronômica que está acontecendo. Que o Senhor possa abençoar mais ainda, ó Pai. Tu sabe o propósito de tudo. Ajuda-nos em tudo. Dependemos de Ti. Sem Ti nada somos, nada podemos fazer. Podemos sim, quando o Senhor nos fortalece. O Senhor tem fortalecido essa comunidade. Ó Deus, obrigado. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito seja sobre nós, sobre esta vida que se reconciliou e sobre todo Israel espalhado na face da terra, desde agora e para todo sempre. A igreja pode dizer amém? Deus abençoe a todos, semana de vitória.